pessoal, estamos começando mais um Nutriceu Podcast. Eu sou a Rafaela Silvério. Eu sou a Aline Davi. E estamos aqui com uma convidada mais do que especial. Minha amiga de muitos anos, eu vou contar, né, que é desde 2008, 2005, na verdade, que a gente entrou na faculdade. Uma pessoa, assim, extremamente competente, nerd ao último, sempre foi assim, me deixou no chinelo várias vezes, todas as vezes, na verdade. Que é a Silvana Pedicino, italiana, maravilhosa. Muito obrigada por estar aqui, fico muito feliz de te reencontrar novamente. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz, muito honrada por ter recebido esse convite. E por a gente se conhecer há tantos anos, isola essa parte de 2008, gente. É 2005, essa parte né? Vocês ignoram. Elas que a estavam gente se formou em 2008. Estavam banho no formal. Somos mais experientes. Isso que importa, né? Evoluímos bastante desde da graduação. Ainda bem. Amém, graças a Deus. Porque não dava, né? Ficar daquele jeito. Misericórdia. E pra trás a gente vê, né, Sil? Quanto que a gente não sabia nada naquela época. Sim, sim. É uma trajetória, examinando essa trajetória, a gente percebe o quanto a gente sai da faculdade perdida mesmo. Né? O que a gente vai fazer agora, né? Sim. A gente cria uma ilusão, né, de que os conhecimentos são suficientes, mas quando a gente chega para atender um paciente, a gente fala, e agora? O que eu faço? Como é que eu suplemento essa pessoa? O que eu faço com esse paciente? Para onde eu vou? A gente tem uma certa insegurança, né? Isso acaba acontecendo. E muita gente hoje em dia tem esse sentimento. Ai, mas eu sou tão insegura no consultório, não sei se vou pro consultório, o que eu faço? A gente também foi assim, né, Sil? Sim. Não é uma coisa só de hoje em dia. Sim. Não é exclusivo só de uma pessoa. É geral, infelizmente. Sim, sim. Tanto é que a maioria eu acredito que até hoje os nutricionistas, quando eles se formam, muitos têm receio realmente de ir direto para o consultório, claro. E aí vão procurar outros trabalhos, foi o meu caso também, né? Então realmente é uma insegurança muito grande, um medo de errar, muitas vezes a gente se cala com algumas informações, né? E nem sempre também a pesquisa está disponível para a gente também tem que saber ter um olhar crítico, para entender o que a gente vai estudar corretamente, né? Hoje em dia a gente tem muita informação, muito diferente de quando a gente se formou, sim. Né? Em 2008 a gente tinha até um certo banco de dados, mas hoje a informação está muito mais presente. Só que a gente também tem que saber selecionar o que a gente vai estudar, os artigos corretos, a metodologia. Eu acho bacana porque aqui, por exemplo, nas redes sociais de vocês ensinam bastante sobre isso, né? Uma metodologia de um estudo, como ler, como entender melhor e como usar isso pro nosso dia a dia. E a gente pensa assim, para vocês, eu acho que foi mais difícil ainda essa inserção na nutrição, né? Porque se a gente pensar hoje, eu acho que hoje o mercado do nutricionista de consultório, ele tá mais fortalecido. Exato. As pessoas buscam mais pelo nutricionista, as pessoas têm mais consciência de que a alimentação é com o nutricionista. Sim. Ainda que não 100%, né? Mas a gente vê uma valorização maior. Mas acho que lá em 2005, 2008... Imagina. Era muito difícil você ver um nutricionista de consultório bem estabelecido, né? Exatamente. Então, era muito focado, acredito, que em hospitalar, em UAN. Exato. Era muito esse mercado, assim, eu vou para alguma dessas áreas, né? Então, eu acho que essa parte de ser um profissional liberal mesmo, bom, eu vou começar a atender, vou trazer meus pacientes, acho que ainda é um desafio maior ainda. Exatamente. Então, vocês viram essa transição do consultório, né, de fato. E até é interessante que até a própria faculdade, pelo menos no nosso caso, né, Aline? A faculdade já incentivava, pelo menos a faculdade que nós tivemos, ela incentivava bastante já sermos nutricionistas hospitalares, clínicas, né? É uma faculdade bem voltada para essa área, né? Então, a gente às vezes nem cogitava a hipótese de ir para um consultório. A gente já ia direto ser uma nutri hospitalar. E assim, olha a responsabilidade também, né? E foi o meu caso, né? Assim que eu me formei, eu precisava trabalhar. E o meu primeiro contato foi como nutri hospitalar de um hospital de grande porte, na Zona Norte. Um hospital escola, né? Enfim. E um hospital enorme, 500 leitos, né? E você chega sem também ter tanto conhecimento para aplicar, né? A primeiro momento, eu costumo falar, né, que eu atendi todos os pacientes no processo de doença dele. A primeiro momento, quando eu me formei, eu recebi esse paciente no pronto-socorro, né?
Então, ali ele muitas vezes não tem nenhum atendimento do nutricionista, porque está em jejum, está com necessidade de ter ali uma avaliação médica para uma cirurgia, né? Enfim, então o atendimento é meio precário. Você só anota, tem noção que o paciente está ali, mas você não tem muito trabalho com aquele paciente. Depois eu passei a receber esse paciente na terapia intensiva. Então, eu fui uma nutricionista de terapia intensiva por mais de 5 anos. Foi realmente um dos meus primeiros nichos ali de atendimento. E aí, eu atendi esse paciente, que também é um grande desafio dentro da UTI. Você também ser uma nutricionista bem posicionada com a equipe. E hoje, meu trabalho já é o de receber esse paciente que teve a alta da UTI. Então, é o paciente que a gente costuma falar de transição hospitalar, né? Ele sofre a deshospitalização e aí ele vai para essas clínicas de transição hospitalar e aí eu preciso reabilitar esse paciente. Então, eu passei pelos 3 nichos, né? Recebi o paciente, depois tratava do paciente quando ele estava em cuidados intensivos e hoje eu trato desse paciente para uma reabilitação com dignidade para que ele possa ir para a residência. Mas, de qualquer forma, qualquer um desses nichos, mesmo com uma faculdade, mesmo sendo uma pessoa muito apoiada nos estudos, eu sempre tive a rotina de estudar muito. Você sempre foi uma excelente aluna. Não, e é verdade. Sempre foi a melhor da sala. Então, assim, não é por falta de conhecimento. Sim, mas mesmo assim, a gente precisa de um embasamento maior, de uma pessoa te ensinando a prática. Não adianta só, por exemplo, eu sou uma pessoa, né, uma profissional que hoje trabalha muito com dietas interais, né, com desmame de dieta interal, com suplementação para esse paciente, né, para o paciente crítico. Não adianta só eu estudar, eu também preciso ter ali uma pessoa que me passe um pouco da prática do dia a dia. Porque imagina só, eu lá, jovenzinha, 21 anos, e como formada. Foi? Conta pra gente, isso é interessante, né, saber. Cheguei numa UTI. Falei, meu Deus, e agora? Primeiro que eu não conhecia nenhuma marca de dieta. Porque a gente nunca viu isso na faculdade. Não tivemos. Nada, a gente tinha, assim, as descrições. É uma dieta polimérica, uma dieta oligomérica. Agora, qual? Se vira. Qual? Aí eu cheguei e dentro desse hospital, a gente já tinha vários tipos, várias marcas de dieta. E eu falei, e agora, senhor? O que eu faço? Eu não sei pra onde ir. E não adianta só eu chegar e falar, então, meu conhecimento técnico eu tinha, ele pode ser uma dieta polimérica, mas qual que é a polimérica aqui, dentre todas essas marcas? Então, o que eu comecei a fazer? Bom, eu preciso ser curiosa, né? E o nutricionista, ele precisa ser curioso. Se ele tá se sentindo inseguro, ok, é uma coisa que vai acontecer, né? Mas a gente pode evitar, hoje eu acho que a gente consegue se posicionar melhor, mas enfim... Estamos inseguros? Vamos ser curiosos. Então, vamos integrar com a equipe, conversar com a equipe que trabalha com você, o médico, o enfermeiro, o próprio pessoal que trabalha com a nutrição, então as copeiras, o pessoal que prepara a dieta integral, né, os representantes dos laboratórios, né? É legal a gente receber esses representantes, pegar os portfólios dos produtos, estudar os portfólios dos produtos, ter o nosso senso crítico de fazer uma comparação. Tá, essa marca tem tais e tais nutrientes interessantes, essa outra marca tem tais e tais nutrientes. A gente precisa realmente ser curioso, porque no fim das contas a gente vai trabalhar com marcas, a gente não vai trabalhar só com a descrição. É importante você falar disso. Porque muita gente tem esse receio, mas eu nutricionista, vou me aliar a alguma marca? Sim. Mas é o que a gente vai fazer no dia a dia, precisamos indicar as marcas. Sim. Então, mais justo ainda você conseguir conhecê-las, verificar, conversar com o representante, porque é importante pra gente. Precisamos ter esse conhecimento. E isso também com critério. Claro. Né? Eu vou indicar para o meu paciente algumas marcas, mas com um critério, olha... Eu tenho um critério clínico, um critério científico de que você pode usar isso aqui com segurança. Então, a gente precisa conhecer. E até conversar com a marca e falar, olha, marca, isso aqui não tá legal. Exato. Ter essa comunicação. Você não pode mudar isso daqui na próxima vez, de repente? O que pode ser feito? E até vira também um nicho de atuação. Sim. Por que não trabalhar nessa área também, juntamente com a indústria? Isso daí é muito... eu conheço, tenho muitas amigas nessa área, né? Então, isso é bastante interessante mesmo. E nessa época que eu fiquei dentro da UTI, eu falava bastante com as representantes. Olha, essa dieta aqui não tem dado certo. Vocês estão
vendendo pra gente uma questão, mas está acontecendo outra com o paciente. Olha, o perfil lipídico dessa dieta não está adequado. Maravilha. Então, você começa a criar um critério melhor para suas escolhas. Mas isso realmente é só com o seu dia a dia. Então, eu peguei todas as marcas que eu podia, fui estudando, fui fazendo a minha tabelinha, fui fazendo o meu critério para eu trabalhar com o paciente. Porque realmente, na faculdade, a gente tem lá só uma descrição muito breve, Muito superficial. né? E a gente também tem que lembrar que esse paciente, ele tem a individualidade dele, né? Muitas vezes, esse paciente perfeitinho, chegou, vou trabalhar tal dieta, ele consegue se encaixar, tem alguma doença que se encaixa nesse perfil para tal tratamento, mas de repente ele não tolera aquela dieta. Aí você fala, gente, mas por que não tolera essa dieta? Meu Deus, né? E aí, o que você faz? Vamos trabalhar outras marcas, vamos trabalhar um volume diferente, né? Hoje a gente tem os guidelines para nos orientarem, né? Mas não é só de guidelines que vive uma nutricionista. Ele é muito importante para nosso embasamento com algumas coisas. Mas o nosso dia a dia, a nossa prática, a nossa vivência, conhecer o paciente ali no dia a dia dele é super importante, né? Então, eu chego numa UTI, olho aquele paciente com diversos dispositivos, cheio de máquinas instaladas nele, eu falo, meu Deus, né? Eu não sei ler um monitor hemodinâmico, eu não sei nada, eu não conheço drogas vasoativas. Isso tudo eu fui, claro, eu fiz uma pós-graduação, alguns cursos relacionados à área, mas a vivência, a curiosidade, o perguntar para o médico, vem cá, enfermeiro, o que é isso aqui? Claro. Isso foi muito importante para mim, né? Foi o que me ajudou a ir agregando conhecimentos cada vez mais, né? Bom. E ainda assim, a terapia intensiva é muito, em alguns momentos acaba sendo frustrante, se você não consegue ter, talvez, uma inteligência emocional para lidar. Nem sempre você vai conseguir fazer o melhor tratamento para o seu paciente dentro de uma UTI. Esse paciente, às vezes, precisa ficar longos períodos em jejum. Ele está com algumas outras questões ali relacionadas que você não pode ter a sua atuação. Você também precisa lidar com as suas frustrações em relação a isso. Então, entender que nem sempre a nutrição precisa, né? Precocemente eu vou entrar com a dieta integral. Eu vou conseguir evoluir esse paciente de volume. Eu vou conseguir trabalhar o volume adequado para as necessidades nutricionais. Muitas vezes eu estou trabalhando nem 30%, nem 50% da necessidade nutricional daquele paciente. Né? Então, esse dia a dia, essa prática, ela vai te ajudando a criar um empoderamento para que você possa criar as suas bases técnicas e conseguir se posicionar melhor dentro do seu nicho, né? Enfim. Então, depois que eu passei dessa fase da UTI, né? Que foi uma fase bastante importante para mim, porque você conhece o paciente ali numa necessidade extrema. Para todos, né, em todos os profissionais precisam ajudar aquele paciente de alguma forma, e aí eu passei a recebê-lo no pós-alta. Mas por que você decidiu sair do hospital? O que você sentiu? O que acontece também, né? A nutricionista hospitalar é uma nutricionista intensa. Imagino. No sentido de volume de trabalho. Né? Então a gente também precisa querer outras coisas para nossa carreira, né? Precisamos ter tempo para cuidar da gente, cuidar da nossa saúde, estudar, né? Você trabalhar o tempo todo, tá lá o tempo todo dentro de um hospital, fazendo lá 12 horas de plantão, sábados, domingos, feriados e Natal, tudo mais. Ano Novo. Você tem uma rotina bastante intensa. E aí eu comecei a entender, né? Você vai evoluindo, vai ficando um pouco mais velha, você vai começando a querer coisas melhores para você, né? Em termos financeiros também, em termos de vida, qualidade de vida, né? Justo. Então, assim, eu quero atender o meu paciente ou no consultório, eu quero atender ele dentro de uma UTI, mas eu também quero ter um pouco de tempo para mim, para me dedicar, inclusive, à minha profissão, né? Então, eu comecei a me posicionar dentro de clínicas de transição. Falei, trabalhar com deshospitalização é uma coisa interessante, porque eu fiquei mais de 5 anos trabalhando com paciente intensivo,
Hoje eu já conheço ele ao ponto de eu conseguir tentar reabilitá-lo dentro das possibilidades que esse paciente me oferece. Então, eu fui trabalhar com a transição, entendi que era um nicho de mercado novo, né? A transição aqui no Brasil, ela é relativamente nova. Ela tem um pouquinho mais do que 15 anos que foi implantada aqui a primeira clínica, né? São Paulo aqui foi o grande pioneiro, né? Mas na Europa, no Canadá, as clínicas de transição, elas já surgiram na década de 80. Puxa. Porque eles são também novo, né? Se a gente for pensar, mas eles foram mais rápidos a entender que um paciente dentro do hospital, ele também é um risco. Tanto para o próprio paciente, no sentido de, eu tô aqui, acabei de me reabilitar, tive um AVC, mas eu já tô um pouco melhor. Se eu continuar nesse hospital, meu risco de ter uma infecção hospitalar é maior, né? As intervenções clínicas são menores, porque o hospital é muito grande, então você tem muitos profissionais, às vezes não consegue fechar uma terapia mais individual para aquele paciente. Sem contar que em casa ele tem toda a família perto dele, muitas vezes a questão psicológica também Exatamente, exatamente. Então eu trago ele para uma clínica de transição e depois para casa, e aí eu consigo me aproximar mais desse paciente, porque eu geralmente sou eu e mais uma nutricionista nessa clínica, porque as clínicas são menores, né? Enquanto um hospital tem 1.000 leitos, 2.000 leitos ou muito mais que isso, as clínicas geralmente têm 60, 50 leitos, 100 leitos no máximo. Então, eu consigo que esse paciente me conheça melhor, que essa família me conheça melhor, que eu consiga mostrar para essa família qual que é o meu objetivo com o paciente. Então, a gente traça, né, um plano terapêutico para esse paciente, né, metas. Ele vem para ficar por um tempo, né? Esses os de reabilitação, né? A gente pode receber alguns perfis. Eu recebo o paciente de reabilitação, que esse é o maior número de pessoas, então reabilitação de N doenças. No pós-Covid, né? Esse pós-Covid, a gente recebeu muito paciente com necessidade de reabilitação por conta da Covid. Então, foi até um desafio muito grande, porque a gente ainda não conhece muito da doença. Verdade. Essa doença ainda tem muita coisa que se estudar, né? Então, recebemos muitos pacientes de pós-Covid, mas recebemos todos os tipos de paciente, idades, paciente com infarto, AVC... Muitos AVCs. Quadro de demência. Exatamente. E aí, o que a gente faz? A gente tenta reduzir a complexidade desse paciente junto com uma equipe multidisciplinar. Então, esse paciente chega para mim com sonda, né, com dieta enteral, chega traqueostomizado, chega sem fala, né, afásico, enfim. E aí, esses profissionais, desculpa, bati no microfone, esses profissionais, né, inclusive o nutricionista, traçam essas metas, né, e um plano terapêutico que eu vou trabalhar com aquele paciente naquele período. Então, tá bom. Recebi esse paciente, qual que é o meu objetivo? Eu quero desmamá-lo da sonda, né, desmamá-lo da dieta enteral. Ele veio emagrecido, a maioria dos pacientes realmente vêm emagrecidos, porque saíram de UTI e já vão para essa clínica de transição. Então, eu vou trabalhar uma suplementação a primeiro momento, eu vou educar essa família, para que essa família entenda que, inclusive, quando ele tiver alta dessa clínica, ele ainda vai continuar com o atendimento nutricional, né? A gente orienta muito cuidadores, família, treina essas pessoas. Às vezes o paciente não tem a possibilidade de sair da dieta enteral, mas a gente precisa ensinar essa pessoa a ir para casa com a dieta enteral e ter um pouco mais de autonomia, um pouco mais de dignidade, né? Então é isso. Na verdade, a clínica de transição, se a gente for resumir, ela faz essa deshospitalização do paciente, mas ela tenta criar para esse paciente uma atmosfera de dignidade, né? Então eu tenho uma questão de saúde, mas eu tenho ali uma possibilidade de uma reabilitação, né? Ou de uma readaptação. Eu trago esse paciente de novo para um convívio social. E quando ele vai para casa, depois que ele sai dessa clínica, você faz também todo o processo
de adaptação da alimentação, Sim. seja integral ou seja uma dieta líquida, pastosa, Exatamente. convencional, tudo isso Sim. você faz Sim. o processo para casa também. Sim, sim. E muitas vezes, depois que esse paciente vai para casa, a gente ainda tem continuidade de tratamento como se fosse um ambulatório, um consultório. Né? Ele foi para casa, já conseguiu reabilitar, voltou a andar, melhorou a fala, saiu da dieta integral, ou evoluiu de consistência, mas ainda precisa de um atendimento com a nutricionista, então ele volta para mim, eu o atendo, aí eu continuo, né, esse tratamento, né. Uma coisa que eu fiquei na dúvida, o paciente tá no hospital, Certo. tá internado. Qual é o processo que ele vai para a clínica de reabilitação? O próprio hospital indica, o médico faz essa indicação? Os médicos e a operadora de saúde, né, eles trabalham muito lado a lado em relação a isso. Se o médico identifica um perfil de reabilitação, né, ele costuma fazer essa indicação da clínica de transição, né. Então, já é meio que padrão, hoje os hospitais particulares, né, ter esse perfil de médico que identifica essa necessidade. Então, tá, que eu tô aqui, tô vendo esse paciente, ele tem um potencial para uma evolução que a gente não vai conseguir aqui no hospital. Então, eu vou mandá-lo para essa clínica, porque aí eu consigo que os profissionais de lá tenham essa melhora desse paciente, né? Reduzam a complexidade desse paciente para que ele possa voltar para casa. Muitas vezes, né, gente, é quase que 100% recuperado, tá? Tem casos de pacientes, claro, que ficam com sequelas, né? Mas a gente tenta ao máximo fazer com que esse paciente tenha ali uma reabilitação Personalizada, mais focada, Exatamente. direcionada para ele, que incrível. Exato. E aí eu desenho em todos os sentidos, né? O desmame de dieta integral dentro de uma clínica de transição também é uma coisa bem interessante. Muito. Porque às vezes a gente não consegue desmamar seguindo um guideline. Ah, com certeza. Né? Então, Na prática é bem diferente. eu não tô tendo ali, o paciente não tá conseguindo desmamar, não tá conseguindo se alimentar, porque a gente desmama um paciente de dieta integral por uma dieta pastosa. Vamos lembrar que a dieta pastosa nem sempre é uma dieta tão bonita, de um aspecto interessante. Como é que a gente faz para tentar melhorar essa ingestão alimentar do paciente, né? Por isso que a gente trabalha muito com a família, né? A gente fica bem mais próximo da família do que num hospital. Não que no hospital também não tenha o contato, mas é menor, né? A gente pergunta gostos alimentares, o que esse paciente gostava, tem algum doce, alguma comida, alguma coisa que eu possa adaptar para esse momento ele ter uma aceitação maior, né? A nutricionista de equipe de transição, hoje eu faço um trabalho que eu considero um trabalho de gestão, tanto da cozinha quanto da gestão clínica. Então, eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Eu preciso treinar essa equipe para que essa equipe também tenha olhos no meu lugar. Então, por exemplo, a copeira que serve o meu paciente, eu preciso que essa copeira me fale, ele não comeu hoje, ele se alimentou, não se alimentou. Para que essa copeira também monte uma refeição bonitinha, bilhetinho, uma coisinha, um mimozinho que a gente manda para aquele paciente e ele vai realmente se sentindo mais acolhido. Maravilha. Né? Vamos pensar, ele ficou um tempo no hospital, meses no hospital internado, comendo zero, ou com uma dieta líquida ou pastosa. Aí ele vai para uma clínica, ele também já está enjoado. Claro. O que eu faço dentro do meu escopo para que esse paciente tenha uma qualidade, né? Então a gente organiza festinhas, a gente comemora as coisas que ele conseguiu alcançar. Então, olha, que legal, você evoluiu de consistência. Então eu vou te mandar uma coisinha, faz uma festa, comemora. A gente precisa trabalhar o paciente na transição como se ele estivesse na residência dele, né? Para que ele possa desenvolver as atividades de vida diária deles, né? Dentro até da fisioterapia, com os fonos, com o terapeuta ocupacional, com o educador físico, com o farmacêutico, todos esses profissionais fazem parte da equipe. E a nutrição dá base para isso, né? Claro, já todos eles. E é E isso. se pensando assim, numa escolha de uma dieta, seja uma dieta integral, nós temos vários tipos de condições clínicas, seja uma glicemia alterada, um Sim. paciente com diabetes, paciente com hipertensão, Uhum. tem vários tipos
de dietas diferentes nesse perfil também. Sim. E essa escolha você que faz. Sim. Maravilha. A gente que adapta, né? Perfeito. O que eu faço? Vamos observar. Qual que é o primeiro critério de escolha para que eu vá trabalhar com essa terapia nutricional para o paciente, né? Por exemplo, um paciente diabético, né? A gente já costuma pensar, paciente diabético, eu vou trabalhar uma dieta específica para diabetes, para controlar a glicemia dele. Nem sempre é assim. Isso é uma vivência do dia a dia mesmo. A dieta para diabético é uma dieta extremamente rica em lipídios. Muitas vezes eu posso causar nesse paciente uma gastroparesia por excesso de lipídios. Então, nem sempre, se esse paciente tiver com uma glicemia controlada, tiver tudo adequado, eu posso trabalhar um outro tipo de dieta, uma dieta, de repente, rica em fibras, né? Então, isso é manejo do dia a dia. Da prática, que quando a gente sai Exato. com o conteúdo achando, ai não, paciente que tem diabetes, então vai eu vou ser... trabalhar. E essa que eu acho que é a questão que falta um pouco nas faculdades. Abrir um pouco a nossa mente, né? Eu cheguei, a primeiro momento, quando eu atendi em hospital, eu falava, diabético, dieta para diabético. Ai, esse aqui tem, sei Baixo lá. índice glicêmico, Eu vou trabalhar isso aqui. E não é bem assim, né? Na minha prática, eu comecei a perceber e a entender que nem sempre um paciente diabético vai se beneficiar da dieta para diabetes. Muito né? interessante você falar isso. Então, e assim, as marcas também variam, quantidade de gordura, tudo isso você tem que pensar no seu dia a dia ali. Então, o que eu vou priorizar dentro de um atendimento de reabilitação de um paciente, numa transição, ou até dentro de um hospital ou num consultório, né? Eu preciso pensar em qual que é o meu primeiro critério, né? Eu quero que esse paciente ele ganhe massa muscular, eu quero que ele tenha um fechamento de uma lesão por pressão, que é algo muito comum dentro de... A gente recebe muitos pacientes com lesão por pressão, a gente precisa suplementar esse paciente está super inflamado, esse paciente está caquético. Então, é a glicemia mesmo, que é o ponto principal ponto. E outra, Interessante. ele tá com antibiótico, ele tá com N medicamentos. Será que esse ajuste de insulina do paciente está adequado? Talvez a glicemia dele esteja inadequada por causa de um ajuste de medicamentoso. Então, tem algumas coisas, essa troca com os outros profissionais dentro da clínica é super importante. Sim. Porque se a gente for a cabecinha ali, eu vou só, né, muitas vezes até obedecer. A gente precisa trocar informações. O médico, ele é o chefe clínico da equipe? Sim, né? Mas eu posso trocar com ele. Doutor, meu paciente está apresentando diarreia, eu acho que ele está... Vamos rever esses medicamentos? Será que ele não está com muitos laxantes? Não está com procinético? Será que eu realmente preciso colocar uma dieta voltada a uma obstipação para esse paciente? Será que eu realmente preciso colocar uma dieta para diabético? Você já reviu essa prescrição adequadamente? Essa troca com os profissionais é bastante importante. E ter conhecimento suficiente para você discutir com esse médico, com essa enfermeira. Sim. Para que você fale, até aqui realmente é minha área de atuação. Exato. Eu domino muito mais do que você, e é uma verdade, nutrição quem domina deve ser nutricionista. Sim. Para que você fale, você discuta de modo de igual para igual. Exato. Para que assim você tenha uma decisão pro paciente. Não é um jogo de ego, nem uma disputa. Exato. Mas é pro paciente, que é o que mais importa. Exatamente. E você acha que hoje nessa clínica o nutricionista tem mais essa autoridade mesmo, essa valorização em comparação ao hospital? Sim. Interessante. Sim. Porque o hospital é um pouquinho mais protocolado, né, Sil? Exato. No hospital, muitas vezes a gente não tem nem contato com o médico que fez a prescrição do paciente no dia. Então, para eu encontrar aquele médico, para ele fazer uma alteração que eu gostaria que ele fizesse, muitas vezes eu nem vejo esse médico. Tem muitos médicos no local e eu não encontro. Certo. Muitos nutricionistas, muitos médicos, muitas pessoas tocando no mesmo paciente. Numa clínica, eu tenho um domínio maior, porque a gente senta em reuniões com a família e estão todos os profissionais. Que incrível, a família fica junto. Exato. Também. Nossa. A família, o cuidador. Então, cada profissional fala o seu objetivo com o paciente, né? E antes da gente falar com aquela família, a gente também discute previamente. Então, Silvana, o que você acha desse paciente? Olha, eu acho que esse paciente tem potencial para desmamar. Então, eu gostaria de trabalhar tal dieta. Gostaria a meta dele, para mim,
é que ele saia da dieta integral em tal tempo. Eu quero entrar com uma suplementação proteico-calórica, eu quero trabalhar whey, eu quero trabalhar creatina. Ele não causa lesão renal, não, né? Não, gente, Eu sabia dessa. preciso contar que não causa lesão renal o whey protein. Pois é, esse é um outro grande desafio. Pois né? é. Que na faculdade a gente viu, era isso aí, negócio aí, hein? Gente, se eu fosse levar em consideração, eu não usaria nenhum suplemento pra ninguém, nunca. Né? O whey causa lesão renal. Meu paciente tá ali dialisando. Ai, mas ele é renal. Como assim? Você vai pôr whey pra ele? Meu Deus, ele tá emagrecido. E as formulações interais já tem uma adição de whey protein também na sua composição. Exato. Mas até assim, e hoje, sinceramente, tem alguns profissionais clínicos que ainda discutem com você essa questão do whey ser um causador de uma lesão renal, a creatina, com certeza. Nossa. Então a gente precisa desmistificar muita coisa ainda. Eu já peguei vários profissionais também com esse discurso. Sim. Mas eu imaginei que não fosse tão presente assim. Não, ainda, assim, é um pouco menos do que na nossa formação há alguns anos atrás. Mas hoje, se a gente pega alguns profissionais mais velhos, né, de mercado e tudo, eles ainda têm essa visão, né? essa visão de que, de repente, eu suplementar um paciente, né, a proteína e tudo mais, eu posso ter essa piora num quadro renal do paciente. E aí que vem o nosso conhecimento, tem que estar muito bem solidificado pra gente poder falar não, é sim ou não por conta dessa condição. Exato, né? Então, vamos colocar na balança o que a gente está querendo para aquele paciente, né? Sim. E imagina só, se o paciente precisa de uma suplementação proteica, tá super emagrecido, desnutrido, fazendo diálise, como assim eu não posso trabalhar uma suplementação? E é necessário, numa questão de diálise, o aumento de proteína consumida. Exato, mas as pessoas ainda entendem, talvez, que como ele está dialisando, ele não vai ter sei lá, um aproveitamento dessa proteína, ele vai, enfim. É muito complicado, gente. Mas é que é importante ter conhecimento, né, Sil? Você falar, não, olha, exatamente essa quantidade, uma dieta que vai ser hiperproteica por conta disso, daquilo, porque eu estudei, eu tenho um domínio e conhecimento é meu. Mas nem sempre foi assim. Em muitos momentos, né, a gente tá aí quase 15 anos no mercado, né, Aline? De formação. Nem sempre foi assim, esse mar de rosas, essa questão de, ai, meu Deus, não, tá bom. Porque a gente se sente insegura, às vezes a gente tem esse medo de talvez enfrentar, não sei se seria exatamente essa a palavra, acho que sim. Se posicionar. Olha, doutor, não é bem assim, vamos conversar. Depois de um tempo, né, que você já adquire o conhecimento, você já sabe o seu papel, né, a tua importância dentro ali do tratamento de um paciente, quando você entende o seu papel como profissional, e você se dedica a estudos, aí você consegue trabalhar melhor isso, né? Então, o nutricionista, e na verdade qualquer profissional, né? Mas o nutricionista, ele precisa constantemente estudar. Não adianta só você se formar e achar que isso é o suficiente para sua carreira, né? As atualizações no mercado, cursos, acompanhamento, acompanhar redes sociais de pessoas que oferecem um conteúdo interessante, isso é super importante, né? E isso eu acho que a gente precisa cada vez mais colocar na cabeça do novo profissional de que o estudo constante é super importante, né? Eu até tive acompanhando vocês no último podcast, acho que foi com a Isabela, de que ela tem ali o estudo dela todos os dias, criteriosamente. Isso é super importante, né? Eu também tenho ali o meu espaço, né, de estudos, o meu tempo com estudos, né? Só que lembrando, um estudo de qualidade. Claro. Então, uma rede social interessante, um curso interessante, né? Caso de vocês, né? Eu até preciso falar, gente, eu sou uma aluna do curso de nutrição aplicada. Muito honrada, fico muito feliz. Virei aluna da Lili. E logo vou virar aluna da Rafa. Eu acho que tem que dar aula no nosso curso. Já te falei, porque ó, esse conhecimento aqui ó, é maravilhoso. Eu quero muito que quem é Nutri-Raiz aproveite seu conhecimento. Ai, gente, enfim, eu me tornei uma aluna do curso, porque eu entendi. Vocês são super bem posicionadas nas redes sociais. A Aline tem um conhecimento
que é ímpar, né? A gente estuda bastante, né, amiga? A gente Gente, a Aline virou uma criatura maravilhosa. Obrigada. Ela virou ela é um gênio, né? Eu falo, gente, é impressionante. A Aline explicando o ciclo de Krebs como se fosse. Viu? Lá atrás é tão difícil, né? Não entendia nada desse negócio de Krebs, gente, na faculdade. E você vê as suas explicações assim, e o jeito, a sua didática. Obrigada. A maneira como você se relaciona com o seu aluno. Não é de imposição, né? Eu vou fazer uma prova difícil. Não, eu tô aqui para te ensinar, para aprender, para você se tornar um colega de trabalho meu. Né? Então, o jeito como o curso, esse curso de nutrição aplicada é colocado para os alunos, as mentorias, as coisas que você oferece, conversar sobre marcas das coisas, porque a gente trabalha marcas das coisas, não tem essa, gente. Né? Então, é super importante e eu enxerguei uma possibilidade até de um nicho diferente do que eu trabalho hoje, né? Eu fiz atendimentos em consultório muito pouco na minha vida. Eu sempre fui na área hospitalar, depois fui para transição, depois fui fazer sempre coisas relacionadas a essa área mais hospitalar / clínica. Paciente mais crítico. Um paciente intensivo, paciente com sonda, o idosinho, o caquético, o demenciado, enfim, né? Mas você fazer um curso que te faz enxergar um novo mercado dentro das novas possibilidades, né? O mundo está mudando tanto, hoje as redes sociais têm tanta importância, então a gente eu consigo visualizar um novo nicho para mim, inclusive, né? E de consultório, gente, eu entendo muito pouco, né? Tô sendo muito sincera, né? As coisas atuais de consultório, o que eu faço para um paciente que está tentando fazer um exercício ficar mais bonitão, o que eu faço para esse paciente? A gente tem um conhecimento, lógico, para ajudar, mas a gente não tem um conhecimento completo, domínio completo. Então, um curso como o seu é super, super interessante para um profissional que está tentando se posicionar de repente numa nova área, ou até para os profissionais que acabaram de se formar e ainda se sentem inseguros. Esse é o foco realmente do curso. Exatamente. E eu tô super feliz, gente. Me tornei uma aluna. Honrada. Vou dominar todo o curso, que virou uma pós-graduação gigantesca, gente. Eu abri, começou com uma coisinha pequena e virou um negócio gigante. Cada vez maior. Esse que é o foco, dar mais conteúdo para que vocês possam aproveitar. Eu acho isso maravilhoso. Sim. Aí é muito bom distribuir conhecimento. Exato. Muito. Você falou sobre essas novas áreas de atuação, né? Mas você não acha também que é uma oportunidade para os nutris de consultório, esse atendimento também às pessoas no pós-transição, que nem você falou, né? Vai para o ambulatório e também tem esse cuidado após. Mas, de repente, aquela pessoa que passou por um longo período de internação... por exemplo, assim, eu lembro muito do meu pai, né? O meu pai, ele é novo, assim, né? Basicamente. Não é um idoso. E ele teve infarto e teve alguns prejuízos com o infarto. Ficou 2 meses internado. Então, ele saiu outra pessoa. Nossa, então, ele ficou bastante tempo internado. Uma pessoa ativa e que ficou acamada lá por 2 meses. Então, saiu com muito dor nas costas, perdeu muita massa muscular, então muda, assim, a vida. E é um paciente que precisa desse acompanhamento, principalmente nutricional, né? Então, também é uma oportunidade do nutricionista ter esse contato com essas pós-internações, com né? Com certeza. E qual que você acha que é um papel fundamental, assim, para o nutricionista que quer seguir nessa área? De repente, esse contato com os médicos para ter essa indicação para um consultório, por exemplo? Sim. Porque para a clínica parece que esse contato, essa indicação, ela é mais fácil porque tá ali dentro com os profissionais, meio que né? imediata, sim. Mas e pro nutri do consultório, como que seria, assim, mais ou menos, esse contato com esses pacientes, com esses profissionais? O networking. Eu acho que com os médicos é super importante, né? Você se posicionar, olha, eu sou uma nutri de consultório, eu consigo ter um atendimento, prestar um atendimento de excelência para esse paciente, para que ele continue uma reabilitação, porque a reabilitação não acaba na clínica. Ela vai, né, perpetuar. Então, olha, acho que uma das melhores coisas é você ser bem posicionada conversando com as pessoas. Então,
contato com os médicos, escrever para os médicos, falar bastante com os médicos, né? Até de repente uma questão de rede social, talvez. Exato. Você, no caso, que tem muito divulgação. em relação a isso. Você poderia tranquilamente abrir uma rede social voltada para esse atendimento. Exatamente. E com certeza você ia cada vez mais ter paciente, porque te viu ali na rede social, Exato. viu o quanto que é importante essa área. E conheceu, porque muita gente não sabe que existe essa área. Não, Eu acho que muitos nutricionistas nem sabem também. Porque questão. É muito teoricamente, né, um pouquinho mais do que 15 anos, é algo bem recente, né? Ainda tem muita coisa a se modificar, muitas clínicas ainda para serem abertas. Hoje eles já entenderam o potencial dessa clínica e da transição e da necessidade, de repente, de um paciente ser atendido depois da transição num consultório. Então, é algo muito novo para o nutricionista mesmo. É uma área bem específica. Então, sim, a rede social seria um excelente contato para você fazer a divulgação do seu trabalho no consultório e mostrá-la, né, para os profissionais que te acompanham, que você é capaz de fazer essa reabilitação do paciente, continuar essa reabilitação em consultório. Porque ele realmente vai precisar desse suporte por um bom tempo. E até para quem é nutri de hospital, que tem essa vontade de migrar para o consultório, como você fez... Eu acho que é uma boa possibilidade. Ela começar já a pegar um paciente aqui do hospital. Exato. E já ir migrando para o consultório oferecer dela, o seu serviço. Oferecer o serviço para a família. Eu fazia isso bastante. Eu falava, olha, você está indo de alta? Eu estava no hospital, você está indo de alta. Se você quiser continuar o acompanhamento comigo, né? Porque eu já conheço um pouco do caso. Acho que é importante a gente sempre se comunicar, né? Se colocar disponível, mostrar que você está ali disponível para o paciente, que você conhece esse paciente, que você pode dar um suporte fora. Então, pode ser um pensamento para o nutricionista. O nutricionista está ali em atendimento hospitalar. Porque é desgastante, né? Se vamos combinar, gente, assim, é linda a profissão, bastante. É maravilhosa, mas eu acho que tem, assim, um período que o nutricionista já cansa um pouco. Exato. Porque, imagina, para quem tem, acho que 20 anos é um pouco mais fácil, mas com a idade vindo, 30, 40, 50, 60... realmente acho que fica um pouco inviável o trabalho no hospital. Não, e você precisa também ter outras coisas. Eu não vou ficar em hospital para sempre, né? O que eu vou fazer? Vou trabalhar com consultório? Eu vou para outro local? O que eu vou fazer? Né? Então, sempre se reinventar é uma coisa importante. Vou me reinventar como profissional. Tô aqui no hospital, tô cansado da rotina, trabalho demais, é uma rotina bastante exaustiva, né? Então, vou começar a oferecer o meu serviço aqui, falar com o médico, falar com um familiar, né, me posicionar nas redes sociais explicando sobre o meu trabalho. Acho que isso é importante, porque hoje, né, a maioria das pessoas, não vou dizer todos, né, mas as pessoas procuram um nutricionista também por uma função estética. Eu quero emagrecer, eu quero pro verão, eu quero tal coisa. Para doenças, claro, também, né? Mas procurar um nutri de consultório, porque você acabou de sair de uma dieta integral e você precisa continuar um tratamento, tal, eu acho que é mais específico. E algo mais importante ainda, né, Sil? Mais importante do que emagrecimento. Super. Puxa, o nosso papel nessa área é determinante, fundamental, que faz diferença na vida da pessoa. Exato. Então, se você tá ali oferecendo esse serviço, você pode falar sobre isso, né? Porque eu tô lá sempre falando sobre emagrecimento, alguma outra coisa na rede social. Mas eu também ofereço para um paciente mais crítico a possibilidade dele ter esse acompanhamento exclusivo com um nutricionista no consultório. É um outro nicho de pacientes, né? Você vai atingir um número maior de clientes mesmo. E mostrar para o paciente o quanto que isso é importante. E infelizmente você encontra pacientes com nível mais avançado de câncer, que eles morrem mais por desnutrição do que do próprio câncer, de fato. Então, quanto que você consegue postergar uma qualidade de vida adequada para esse paciente? É muito fundamental para o nosso... E dá mais segurança tanto para o paciente quanto para a família por ter o profissional ali para contar, né? Sim. Então, imagina um paciente que passou por meses de internação. Quando ele vai para casa, a família fica com aquele medo, né? Meu Deus, o que eu faço? Quer o contato do médico para pedir um socorro? Exato. E precisa ter um nutricionista ali do lado para falar sobre a nutrição, né? E tem tanta coisa que a gente pode fazer por essas pessoas. Tanto dieta caseira, integral caseira, como é que faz? É um pouco mais difícil hoje em dia, né? Mas como que é feito isso? Qual que é a escolha? O paciente teve diarreia com a dieta. O que eu faço? O que eu faço agora? Como é que eu... Tantas dúvidas que a família tem. Nossa, é uma área se eu tenho esse atendimento exclusivo com paciente individualizado,
eu consigo até que ele seja mais próximo a mim, tenha esse contato meu, né? E você falou tudo, Aline, acontece muito isso em casa. O paciente fica, né? Os familiares ficam desesperados quando acontece alguma coisa fora do padrão, né? E o paciente com dieta enteral, por exemplo, ele vai ter intercorrências. É natural, né? Ele vai ter de vez em quando uma diarreia, ele vai ficar obstipado em alguns momentos. O que eu faço para esse paciente ter um vômito, mais... cólica intestinal, flatulência? Tá distendido, acordou mais distendido hoje, né? Se eu tenho esse atendimento deste paciente em consultório, né, e um contato mais próximo com o nutri de consultório, eu consigo dar um pouco mais de paz para essa família também. Né? E até para o paciente, né? Claro. Muitos pacientes eles saem com a dieta interal, mas eles são completamente ativos, né? Conheço pessoas que saem com gastrostomia que continuam trabalhando e recebem dieta por gastrostomia, por algum impedimento ali pela via oral, enfim. E acompanhamento, aí o paciente aumentou o peso, olha que bom, então vamos mudar a dieta. Sim. Ou não, o que nós iremos fazer? O paciente perdeu o peso, como que vai ser a dieta no mês seguinte? Exato. É um acompanhamento constante. Essa atualização de volume de dieta, de suplementação. Densidade. Exatamente. Tudo isso é um grande público. E tem muito público, gente. Muito público, né? Sim. Depois, e agora que a gente está tendo uma população cada vez mais idosa, a gente está tendo... E assim, os hospitais, eles estão liberando muito os pacientes de alta, né? Custa muito caro manter um paciente em hospital. Os custos hospitalares são altos. As operadoras de saúde entendem que a gente precisa... Então, vou tirar esse paciente daqui, vou colocá-lo numa clínica ou num home care, né? Então... custa muito caro isso. Então, esse paciente ele vai para casa com dispositivos, com sonda, com tráqueo, etc. Então, se eu tenho um profissional próximo ali fazendo um atendimento personalizado, eu vou ter um desenvolvimento melhor desse paciente, com certeza. E hoje você acha que essa sua atuação na clínica tem uma agenda mais livre? Você tem mais esse conforto em relação à rotina estressante do hospital? Sim. Claro que também, lembrando, né, eu sou uma gestora, então eu tenho uma gestão de uma equipe de cozinha, né, que geralmente é assim, tá, gente? Eu não vou dizer que todas as clínicas de nutrição, mas a maioria tem esse tipo de funcionamento. Então, eu tenho uma ou duas nutris que tem a gestão de cozinha e a gestão clínica. Então, eu tenho uma equipe que eu faço escala, que eu tenho a gestão ali, tem técnica de nutrição, tem as reuniões com as famílias, tem os atendimentos clínicos, mas mesmo assim, eu consigo ter uma rotina não tão engessada, né? Ai, eu tô de plantão o tempo todo. Ai, meu Deus. Não, eu consigo ter atendimentos à parte, eu consigo desenvolver um pouco melhor para mim também, as minhas coisas. A minha grande preocupação também é ter tempo para estudar, né? Ter tempo para me desenvolver, para cuidar de algumas outras coisas dos meus âmbitos de vida. Então, no hospital eu já não tinha muito essa possibilidade, porque a escala era muito... variava muito. Às vezes eu tava de manhã, depois no outro dia eu tava de noite, de tarde, E então você fica um pouco dependente do hospital que você está, e você não pode nem marcar um compromisso, alguma coisa, ter alguma coisa diferente. Mas uma clínica, né, agora pelo menos onde eu trabalho, e depois de alguns anos de experiência, né, hoje eu sou uma nutri sênior, que eles chamam, né, gente? Uma nutricionista sênior, então você tem um pouco mais, sim, você consegue variar um pouco mais o seu dia a dia, consegue sim, tá? Mas, de qualquer forma, eu também penso nesse nicho de consultório, tá? Por isso que eu acabei de comentar com vocês aqui o fato de ser uma aluna do curso, porque a gente tem que estar sempre pensando em reinvenções, em coisas que te ofereçam também uma capacidade financeira melhor, um atendimento melhor ao seu paciente também, uma qualidade de vida, e é isso. E dá para associar também com a clínica de transição, né? Até para trazer esses pacientes para esse acompanhamento mais individualizado. Sim, seria, aliás, excelente ideia. Eu sou da transição, mas eu atendo em tal consultório, vem comigo aqui, que a gente continua. Perfeito. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, não deu, né, agora eu preciso e quero me posicionar em consultório. Mas até então eu ia na casa da pessoa, fazer o atendimento mesmo como se fosse um home care.
para fazer esse acompanhamento ou recebia o paciente a nível ambulatorial na própria clínica mesmo. E até de acordo com o seu conhecimento que é tão vasto, pensar em atendimento de pacientes com doenças crônicas, idosos, é uma excelente área de atuação também. Não só focar só em emagrecimento, exato, em hipertrofia muscular, tem tantas áreas incríveis dentro da nutrição, dá para escolher tanta coisa boa. Sim. E eu gosto de trabalhar com esse público porque eu sou diabética do tipo 1, então isso também me aproxima um pouco mais, né? Você entende na prática o que acontece. Exatamente. Então, eu gosto bastante dessa área, gosto de trabalhar com esse tipo de paciente, porque eu entendo a dor dele. Oh, meu Deus, a minha glicada tá muito alta, o que eu faço, Nutri? Né? Quando você fala, chega aqui, deixa eu falar pra você, eu também passei por isso. É diferente. Eu também tive dificuldades, eu também tenho dificuldades até hoje com isso, né? Controlar um diabetes, por exemplo, né? E todas as complicações que ele possa oferecer, isso é muito, é um exercício diário ali de disciplina, de entender que nem sempre você vai conseguir, às vezes você vai ter falhas, né? Mas isso te aproxima do paciente de alguma forma. Sim. Porque às vezes ele olha pra você e acha que você tá tudo bem. Você nem entende o que eu tô passando. Mas eu entendo sim, porque eu vivo na pele todo dia isso, né? Enfim. Assim, e pra quem se interessou por essa área, essa clínica de transição, achei muito legal. Não conhecia, não conhecia essa atuação. Pra quem quer ter essa experiência e também ter essa atuação, qual que é a dica que você dá pros nutris aí que quer conhecer melhor e participar dessa área? Olha, onde eu trabalho, por exemplo, eu super aceito que uma pessoa venha fazer conhecer mesmo o dia a dia, fazer uma visita. Vai chover, gente. Quer ver seu Instagram, ó, e depois vai bombar o Instagram. Então, preciso desenvolver meu Instagram melhor, Rafa, conto com você. Porque eu acho que é super interessante, se você quer conhecer um pouco mais de transição, e as clínicas geralmente oferecem visitas, sim. Você quer fazer ali um trabalho, um networking entre os nutricionistas, quero conhecer melhor a clínica, quero ver esse dia a dia, essa vivência e tudo mais. Porque no hospital é difícil isso, ter essa autorização, né? São tantas pessoas. Sim, mas eu visitei algumas clínicas antes de entrar totalmente para esse mercado. Eu visitei, foi muito tranquilo, fui bem recebida, é lógico, né? São visitas mais curtas, mas eu consegui ter essas visitas e eu consegui que o nutricionista dos locais me explicasse um pouco e tudo mais. Porque eu acho que é legal você ir até o local e entender. Sim. Né, a clínica, por exemplo, que eu estou, ela tem um centro de reabilitação super grande, uma academia, gente, imensa, que é onde os fisioterapeutas fazem ali o trabalho de reabilitação muscular, né? Então, reabilitação motora e tem o educador físico, enfim. Então, você olha e tem essa parte. Aí, em outros locais, tem ali o terapeuta ocupacional trabalhando as oficinas com o paciente, oficina de pintura, oficina de culinária, né? Para ajudar nessa autonomia do paciente. Então, é uma clínica grande, né? Aí tem a cozinha, tem as áreas tem o lactário, né? Que é onde a gente vai colocar as dietas interais. Então, eu super recomendo, se você tem interesse nessa área, né? Escreva para essas clínicas de transição, ainda são poucas, mas a gente já tem até uma quantidade significativa em São Paulo. Então, escreva para esses locais, faça uma visita, né? Entenda aí se realmente você se adaptaria com esse mercado, né? E estude. Nesse caso, para essa área, que é um pouco mais hospitalar, de certa forma. Sim. É uma clínica, mas tem muito do hospital. O que você sugeriria em relação a estudos? Seria um estudo à parte? Seria uma pós-graduação? Uma residência? Acho que essa dúvida ela permanece em muitos nutricionistas. Olha, qual é o ponto inicial para você entender a pós-graduação, ela é importante, mas eu ainda acho que os estudos à parte, porque assim, você recebe na clínica diversos tipos de doenças. Como é que eu faço com esse paciente? Um AVC é uma coisa mais simples, porque a gente está mais acostumado. Mas algumas doenças super específicas, né? É meio que um estudo constante, né? Então, vou ler artigos científicos, né? Com boas metodologias,
vou estudar bastante, vou me atualizar bastante. Cursos, esses mini cursos, alguns cursos pequenininhos, que muitas vezes cursos que não precisam, nem são presenciais, mas que tem ali uma base. Tem alguns cursos, por exemplo, de suplementação voltada para reabilitação de paciente crítico, né? Um curso de algum hospital, de repente. Um hospital X oferecer um curso de curta duração de um dia. As próprias clínicas muitas vezes fazem simpósios e também oferecem alguns mini cursos, algumas palestras, algumas coisas relacionadas. Porque a gente tem que lembrar, ele é um paciente clínico, mas ele é um paciente que já saiu de todo aquele cuidado hospitalar, né? Tá ali daquela fase aguda, que ele tá completamente cheio de questões, para uma outra fase, onde ele já tá numa fase mais residencial, né? Então, como é que eu faço para abordar melhor isso? Eu acho que realmente, mini cursos de locais, a pós-graduação, eu fiz uma pós-graduação, algumas pós-graduações, mas pós-graduação de clínica, ela me ajudou em partes. Eu acho que a minha busca por conhecimento sozinha também me ajudou muito. Então, todos os dias eu vou lá, estudo um pouco sobre paciente crítico, o que eu posso fazer para a reabilitação, para que a reabilitação dele seja mais efetiva, novas suplementações, né? A creatina, ela tá sendo mais falada agora, né? A creatina até então, principalmente na nossa formação, imagina, era bomba. Então, como é que eu faço para colocar essa creatina para esse paciente? Como é que eu faço para trabalhar um ômega 3 para ele em casa? O que eu faço para esse paciente? Então, estudem suplementações, cursos de suplementação, exames, né? Cursos de exames bioquímicos, tá? Isso é super importante, né? E isso nem sempre uma pós-graduação vai te oferecer. Ela vai te oferecer muito amplo. Mas você ser mais específica é muito importante. Eu estudei muito medicamentos também, né? Alguns medicamentos que os pacientes recebem ali, alguns antibióticos. O que faz esse antibiótico ali que está causando toda essa disbiose no meu paciente? Como é que eu posso trabalhar uma manipulação, de repente, de um probiótico para que esse paciente tenha um melhor funcionamento intestinal e tudo mais, né? Então, eu fiz alguns cursos à parte, também estudei bastante à parte. Então, probióticos, dietas interais, suplementos, medicamentos que a gente trabalha, né? Cursos integrados entre equipes. Então, a fisioterapia, ela é bastante efetiva nesses casos, né? O paciente, ele vai com uma fisioterapia bastante intensa para uma clínica de transição. Então, cursos integrados mesmo. Como é que eu faço para desenvolver melhor o trabalho da fisioterapia? Então, eu vou trabalhar suplementação. Em qual momento? Existem cursos e alternativas para isso. Então, cursos integrados mesmo. Físio, Nutri, Fono, Nutri. Nossa, determinante. A fonoaudióloga é uma profissional que a gente trabalha muito próxima, né? A questão de uma evolução de consistência, a fono é super importante. Então, também fazer alguma coisa integrada com ela, buscar o conhecimento junto a ela. Que lindo, né? Essa integração entre os profissionais. Sim, gente. É muito legal. O trabalho em equipe é bem bacana. Muito. Você aprende muito de várias áreas. Sim. Eu não tinha noção nenhuma de tráqueo, de cânula de tráqueo, de redução de calibre, o BIPAP que o paciente coloca ali para respirar melhor. Todo o trabalho, a gente vai aprendendo um pouco com cada profissional. Isso vai te tornando mais plural também, né? Você enxerga o paciente mais numa totalidade, né? Você não vê ele só como um paciente que precisa comer melhor, precisa se alimentar melhor, precisa ganhar peso. Você vê tudo. Você fala, pera, mas a fono tá me falando que esse paciente tá mais disfágico. A fisioterapia disse que hoje ele não foi tão bem ali na fisiomotora respiratória. Que será que eu posso fazer alguma coisa em relação à nutrição, para que hoje ele fique mais confortável? Essa troca entre as equipes é bem importante. E isso vai realmente abrindo um pouco mais, ampliando um pouco mais o seu conhecimento.
Maravilha. né? Você fica muito menos engessada e começa a entender que às vezes o paciente não aderiu muito bem à terapia nutricional naquele momento, porque ele também está com alguma dificuldade em alguma outra questão dentro do tratamento dele, né? Perfeito. É isso, gente. Então, Muito bom. é bem Incrível. bacana. E acho um nicho muito importante, assim, pouco conversando falado. aqui, um nicho de consultório muito muito importante. bom. Trazer Muito. esses pacientes da transição Puxa. para dentro de um consultório para fazer esse atendimento, mas assim, estudem bastante paciente crítico. E a gente vê o quanto que a nutrição realmente transforma a vida das pessoas, sim. né? Demais. Quanto Sim, que é um potencial importante. sim. Maravilhoso, Incrível. Sil. Nossa, parabéns. Obrigada. Fico muito feliz com toda a sua revolução e evolução dentro da profissão. Ai, gente, eu que agradeço Que legal. muito e tô muito honrada pelo convite, falo novamente, né? E eu quero agradecer muito a vocês por todo o posicionamento que vocês fazem, né? De conhecimento, de oferecer um conhecimento gratuito também, aquela coisa diária de estar ali junto com a pessoa que está com dificuldade para resolver alguma coisa dentro da nutrição, né? O nutricionista, ele precisa desse apoio, né? Nós precisamos desse A gente apoio, sabe, a gente é precisa de pessoas que nos mostrem as coisas no dia a dia, na prática. Isso é muito importante, isso é muito significativo. Então, vocês fazem um trabalho excelente. E para todo mundo que eu posso, né, estagiários meus, por exemplo, eu também tive estagiários e tenho estagiários de nutrição, né, que também estão ali com essa insegurança, eu sempre indico, né, procurar pessoas de posicionamento. Então, sempre falo de vocês. Muito obrigada. E sou muito agradecida de verdade por todo o trabalho que vocês fazem aí com excelência para transformar a vida do nutricionista e para ele entender, né, que ele tem o seu potencial, que ele tem o seu potencial de desenvolvimento, que ele pode sim se tornar um profissional de sucesso e não um profissional que fica só ali no backstage, né? Então isso é muito importante. Eu também agradeço muito a vocês. Fico muito honrada, muito obrigada pelo carinho. Nosso foco realmente é esse. Unir cada vez mais nutricionistas e mostrar Sim. o quanto que a gente pode ter grande sucesso profissional em várias áreas de atuação. É isso aí. E a gente agradece também por você ter trazido tanta experiência. Tenho certeza que muitas pessoas vão virar a chavinha aí para essa nova oportunidade, para essa clínica que é um diferencial, né? Algo novo, igual você trouxe pra gente. Sim. Então, com certeza, você vai inspirar muitas pessoas. Obrigada. Ai, obrigada, por gente. Eu trazer que agradeço. Obrigada mesmo. E até a próxima. Até. Você vai contar mais Até a pra próxima no gente. curso. Eu vou querer Sim, um módulo dessa é. moça aqui, ó, que é Muito bom. expert. Contagem de carboidratos. Poxa! É a melhor coisa no diabético te ensinar. Então, a É, melhor é coisa, verdade. porque no dia a dia. Então, estamos esperando. Vamos Muito cobrar bom. a sua aula especial sobre Contem contagem de comigo, gente. carboidratos. Então é isso, Obrigada. pessoal. Obrigada, Obrigada, Sil. gente. Até o próximo episódio. Até a Um próxima, beijo, gente. tchau, tchau. Beijinho. Tchau.